Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Nós vamos passar o Ministério da Palavra. Vocês estão prontos para receber a Palavra de Deus? Então abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, e nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Enquanto você localiza o texto, nós vamos ler. Eu quero aproveitar e dizer, nos 2 últimos domingos de fevereiro, iniciei uma série de mensagens para falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. Começamos falando sobre uma questão de honra, né? Que honra não é algo que Deus necessita, mas é um efeito regulador na nossa relação, por um lado com Deus, de outra com o dinheiro. A única coisa que foi chamada claramente na Bíblia de um concorrente direto ao senhorio de Deus. Depois, na semana seguinte, falamos sobre generosidade, focando não a dádiva em si, mas a manifestação do caráter de Deus, que é doador, né? Depois de 2 mensagens mais genéricas, nós entramos em uma que toca um pouco em contribuição, mas a ênfase não era falar sobre a contribuição em si. Domingo passado eu falei sobre o dízimo como um ato profético que celebra a redenção, né? E embora a gente sinalizou uma área específica de contribuição, nós queríamos enfatizar muito mais o reconhecimento da obra redentora, do senhorio de Deus sobre nossas vidas, do que só a contribuição em si. Seguindo essa linha de pensamento, eu quero falar hoje sobre uma lei espiritual, né? Eu honestamente senti Deus de fazer uma diferença na ordem em que iria comunicar essas mensagens, mas acredito que ela se encaixaria muito bem se ela fosse a segunda palavra da série, se ela tivesse sido apresentada na sequência da mensagem Uma Questão de Honra. Então, caso você não acompanhou a primeira mensagem da série, Uma Questão de Honra, fica aqui o meu apelo para que você vá lá, né, no YouTube e ouça essa mensagem, Uma Questão de Honra. É um fundamento para tudo o que estamos falando nesses dias. Então, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu aprendi desde garoto, desde a infância, que uma excelente forma de memorizar os textos bíblicos é repetindo, é afirmando, é lendo em voz alta, é declarando. Então vou pedir a você uma gentileza de repetir esse versículo comigo. Pode ser? Diga comigo: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Bom, quando falamos a respeito da questão de honra, nós mostramos que é importante distinguir o que é propósito nessa proposta feita por Deus e o que é consequência. Celeiros cheios, lagares transbordantes não são o propósito, elas são a consequência, o efeito colateral. O propósito é dar a Deus honra. Já apresentamos antes, eu não vou ficar repetindo isso, que Deus não precisa de honra, Deus não precisa de absolutamente nada, Ele é completo, Ele é absoluto, Ele é perfeito em si mesmo e Ele não tem necessidade de coisa alguma. Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. E apresentamos a ideia de que o pedido de honra tem muito mais a ver com o efeito regulador na nossa vida. Esse texto não fala apenas de honrar ao Senhor com os bens, mas ele adiciona algo que muitas vezes a gente acaba não compreendendo. O texto diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A palavra primícias fala dos primeiros frutos. E aqui nós percebemos, obviamente, que o escritor, né, de Provérbios está mexendo em algo que durante a lei de Moisés, que estava em vigor no tempo em que isso foi escrito, as primícias eram parte de diversas contribuições. Por exemplo, nós podemos olhar para o fato de que Deus pediu que os primeiros frutos da terra, da agricultura, mas também dos animais, fossem santificados para Ele. Mas também nós tínhamos uma festa estabelecida por Deus anualmente, que era a festa da colheita, que também era chamada de a festa das primícias. Sob várias perspectivas, o entendimento de primícias estava lá, estava claro. E o que o texto de Provérbios está nos dizendo, que as primícias tinham um papel: dar a Deus honra.
Nós muitas vezes entendemos em elementos da nossa cultura que a coisa que nós fazemos, e não é por uma avaliação prática do que foi feito com aquilo, ou de para que aquilo foi feito, a não ser cultivar um lugar de honra. Então deixa eu pegar um exemplo de algo que é cada vez menos frequente para as gerações atuais, mas para muitos de nós que já temos um pouquinho mais de idade, isso já foi mais comum. Por exemplo, quando chega o momento de numa festa de aniversário, por mais simples que seja, sempre tinha um bolo, né? Por mais simples que fosse o bolo. E quando o aniversariante, depois de receber os parabéns, soprar a vela, cortava o bolo, era auxiliado nisso. Havia um ritual na nossa cultura, muito repetido em tantos lugares do Brasil, onde o aniversariante decidia para quem lhe daria o primeiro pedaço do bolo. Isso significa o quê? Todo mundo que estava ali, que foi convidado, já tinha sido honrado, porque tinham outras pessoas do relacionamento que nem podiam estar ali. Às vezes, muitos de nós, até por limitações financeiras, tinham que selecionar entre os amigos, as pessoas próximas, quem estaria. Então quem estava ali já estava num time honrado. Mas aquele que recebeu o primeiro pedaço do bolo, uma mensagem estava sendo mandada para ele, dizendo: você é a pessoa que nesse momento, por algum motivo, por alguma razão, né, eu quero honrar de uma forma diferente. O primeiro pedaço do bolo não é necessariamente nem mais gostoso e nem maior do que o resto do bolo. Então o elemento prático não era que a pessoa comeria alguma coisa diferente das demais, mas era a mensagem que estava sendo comunicada. E nós conseguimos entender isso com clareza. Quando olhamos para a lei das primícias, nós precisamos entender que o elemento prático nunca foi aquilo que era entregue, nem o que seria feito com aquilo que foi entregue, mas era a mensagem que seria comunicada, né? E essa mensagem focava algo particular, que é o primeiro elemento que eu quero destacar aqui. O primeiro lugar é de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o primeiro lugar é de Deus. Então, quando a gente olha para isso, precisamos entender como um princípio espiritual que vai reger toda a vida cristã, todo o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, né? Essa é uma ênfase bíblica. E nós precisamos entender, e ao dar o título de a lei das primícias e não apresentá-la como mera contribuição, eu quero mostrar que, além de um rito cerimonial da antiga aliança, nós temos uma lei que se perpetua, que se estende inclusive para a nova aliança, e ainda que não seja necessariamente uma forma específica de contribuição, ela reflete princípios que deveriam não só ser entendidos, mas praticados. Por meio da prática nós expressamos, comunicamos o valor. E eu acredito que isso tem muito a ver com manter-se consciente do senhorio de Deus. Eu publiquei meu primeiro livro em 1993, que era, eu brinco, era uma apostilinha, ele tinha umas 50 páginas, que era sobre falar em línguas. Em 97 ele se transformaria num livro. Antes que o primeiro fosse ampliado, eu publiquei um outro chamado Conhecimento Revelado, em 1997. A diferença entre 93 e 97 é que em 93 eu ainda era solteiro. 97 eu estava casado, eu e Kelly nos casamos em 95. Então, quando eu recebi da gráfica, né, os livros que haviam sido impressos, eu lembro de ter feito algo. A primeira caixa que eu abri, o primeiro livro que eu tirei, eu entreguei para Kelly, a minha esposa, né? O que eu queria com aquilo? Comunicar uma mensagem para ela. E se tornaria depois um ritual que eu cumpriria, né? Todo livro que saísse, isso virou um ritual. Eu lembro quando conheci o pastor Marciano, nossa aproximação se deu por uma relação basicamente comercial, né? Ele trabalhava numa gráfica, ele conseguiu vender os serviços, né, da empresa que ele trabalhava, me atraiu como cliente. E eu lembro do primeiro livro que imprimi com ele, eu estava num prazo, né, e ele falou: olha, nós vamos resolver o prazo, mas você vai ter que pegar o livro aqui, não dá tempo de entregar. Então passei por Curitiba, na época não morava aqui, para pegar os livros e levar para o lugar do evento que eu iria. Então ele foi até o lugar da gráfica, mostrou: olha, essas são as caixas que você vai levar de todo o material. Abriu uma na minha frente, falou: dá uma olhada na qualidade, vê se está contente. Eu examinei e falei: está tudo ótimo, né? Falei: vou levar. Quando eu falei vou levar, ele falou: mas esse aqui fica, tipo, esse é o meu exemplar. Quando ele falou esse aqui fica, eu tomei da mão dele e falei: pega qualquer outro, esse aqui já tem dono. Ele ficou me olhando com a cara de o quê? Falei: o primeiro que sai da primeira caixa é sempre da Kelly. Ele olha para mim e pergunta: você quer que ela leia primeiro? Eu falei: eu nem sei se ela vai ler. Ela já leu o manuscrito antes de eu publicar, já me ouviu pregar, já me ouviu falar do assunto. Não sei se ela vai ler esse negócio de novo.
né? Mas por que o primeiro é dela? Né? Qual a diferença dela pegar o primeiro da caixa ou o último da última caixa? Não estão numerados, né? Se fosse para ler não importava a ordem, não lendo e guardando de lembrança não importa a ordem, mas o propósito de separar o primeiro não era o que ela faria com o livro, era a mensagem que eu estava comunicando para ela. Era a minha forma de dizer: você é a pessoa mais importante na minha vida, no meu ministério. Sem o seu apoio eu não estaria fazendo nada disso. Então entregar o primeiro era não só uma declaração para ela, mas uma lembrança importante que eu precisava manter no meu coração. Por isso viria a se tornar depois uma espécie de rotina, de ritual, né? E dos 24 livros que eu publiquei até agora, aliás, quando tem uma ampliação, quando tem reedição, quando tem tradução, vai para outra língua, toda vez o primeiro exemplar eu entrego para ela. Qual é a ideia? Não é o que ela fará com o livro, é a mensagem que eu estou comunicando, e não só a mensagem que eu comunico a ela, mas a consciência que eu preservo no meu coração. Dito isso, nós precisamos entender que antes de, na lei de Moisés, as primícias serem instituídas por Deus como um padrão, uma das muitas ofertas seriam entregues, esse valor já estava claramente estabelecido. E ele visava fortalecer o quê? A ideia de que o primeiro lugar é de Deus. Então vamos abordar a vida cristã de uma forma genérica. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versos 28 a 31, nós vemos Jesus sendo questionado por um homem a respeito de qual era o primeiro, o principal, o maior de todos os mandamentos. Então Jesus está diante do desafio de torcer a escritura da época, que era o Antigo Testamento, né? Espremer aquilo e tirar uma coisa que se destaque de todas as demais. Ele nem titubeou, ele respondeu direto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso coloca amar a Deus não apenas como o primeiro mandamento, mas amá-lo com amor total. Amar com tudo o que há em nós. Porque Deus vem em primeiro lugar, Ele é o centro de tudo. Em Lucas, no capítulo 14, nosso Senhor está ensinando sobre o que significa ser discípulo dele. E Ele vai afirmar nos versículos 26 e 27 de Lucas: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus próprios irmãos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No verso 27 ele diz: quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo top e o discípulo meia boca, níveis de discipulado. Ele diz: se quer ser meu discípulo, tem que me colocar à frente de você mesmo, das pessoas que você mais ama, daqueles com os quais você mais se importa. Na sequência, a partir do verso 28, Jesus vai contar duas parábolas. Nas duas alegorias, ele vai comunicar a mesma ideia. Ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Porque se não der conta até o fim, é melhor nem começar o empreendimento. Então Jesus arremata, né, a aplicação prática dessas ilustrações com a frase do 33, verso 33 de Lucas 14: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que eu e você percebemos ao longo do ensino, se queremos relacionar com Deus, o primeiro lugar é dele. Nós temos que amá-lo mais, né? Mais do que a nós mesmos, mais do que as pessoas a quem amamos. Ele precisa ser o centro, ele precisa ter o lugar de primazia. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que ele está falando? Se você olhar o ensino nos versos anteriores, ele está falando: não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Jesus está falando de necessidade básica, gente. Sobrevivência, comida, bebida e vestuário. E diz: põe o reino de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades básicas, e o resto Deus cuida para você. Mas o primeiro lugar é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.